Priscila, eu fico tão orgulhosa em saber que Natal tem hoje mentoras, mulheres preparadas para alavancar outras mulheres. Você também se sente assim, amiga? Com certeza, eu acho que é o momento das mulheres darem as mãos, né, Dani, e se mostrarem no mercado. Eu acho que a gente tá com a pessoa certa hoje na bancada, não tá não? Bom, hoje na bancada nós estamos com uma pessoa super especial, porque ela foi uma mega executiva e trouxe todo esse know-how para ajudar outras mulheres. Ela é mentora de mulheres empreendedoras e não só no empreendedorismo, mas ela dá um salto na vida e na carreira dessas mulheres. Posso já contar quem é? Vamos revelar agora. Vamos, nós estamos aqui com a Samela. Que prazer em recebê-la, Samela. Dani e Priscila, é um imenso prazer estar aqui na bancada de vocês, junto também com as suas telespectadoras todas. É um grande prazer, um orgulho e uma honra estar aqui com vocês, que já sou admiradora de vocês duas. Ai, obrigada. Nós que somos suas, né, Dani? Com a gente tava certeza. paquerando já esse podcast. Isso, já estávamos paquerando, até porque você revoluciona vidas, né, Samela? Sempre foi assim, né, enquanto executiva, e agora você se dedica a revolucionar vidas de mulheres que precisam desse empurrão. A gente fala que quando chega o empurrão certo, a gente voa juntas, não é isso? É isso. E eu acho que quando a gente descobre o nosso propósito tem uma relação muito direta com o rumo das nossas carreiras, né? Porque é aquela pergunta que você se faz: eu estou fazendo o que aqui nesse planeta? Qual é o legado que eu vou deixar quando eu for embora? E desenvolver vidas tem sido, na verdade, desde muito cedo, o meu propósito. Eu acho que desde que eu escolhi a minha formação de base, que embora eu não tenha perpetuado nela em específico, mas desde que eu comecei na psicologia, fazendo pesquisas, estudando teoria da mente, estudando regulação emocional, e depois a gestão e a carreira executiva me agarrando ali, eu pude pegar todo esse conhecimento e desenvolver meu time, as pessoas que estavam ali, trabalhar com educação. Permite isso também, Sim, né? É verdade. Então, durante muitos anos, à frente de instituições de educação, me permitiu entender que o desenvolvimento fazia parte do meu destino, né? E aí foi muito mais eu acredito que se desenvolver para isso, obviamente, porque não é somente um talento, você tem a parte técnica para isso, mas se entregar ao propósito. Engraçado, Samela, que você falou assim, trabalhar a educação, eu acho que o desenvolvimento é mútuo, né? Tanto você doa, quanto você aprende muita coisa, na verdade. Isso. Eu acho que isso também teve uma parte na sua carreira que você teve um crescimento muito grande para hoje você conseguir empreender, porque hoje você empreende para o seu CPF, né? Não mais para o CNPJ dos outros, mas eu acho que isso deu um conhecimento, uma base para você fazer tudo que você faz hoje. Educação, meninas, educação é tudo, né? É aquilo que não te tomam, é aquilo que não te leva, né? Que ninguém te leva, ninguém leva de ti, né? Então, quando a gente se desenvolve a partir da educação, a gente constrói um capital intelectual que é muito maior do que qualquer capital, inclusive do financeiro. Verdade. Então, a educação sempre esteve muito presente na minha vida. Então, eu sou neta de professores, a minha mãe é pedagoga e psicóloga, e eu tenho uma mãe psicóloga, eu sou psicóloga, filha psicóloga. Mais um ponto em comum, Samela, que legal, fico feliz. Pois é. Mas conta para quem está te ouvindo aqui como você falou sobre a sua formação, que é psicologia, Sim, né, sim. a inicial. Conta para o pessoal como foi a sua vida antes de empreender, que eu acho que muita gente que nos escuta fica bem curioso. Como é que elas chegaram no empreendedorismo? E você tem uma vasta história, uma história super inspiradora para contar. Conta aí como foi que você começou sua carreira. Pois é, eu sempre falo que a minha carreira, ela não foi uma carreira em linha reta. E isso é importante para as pessoas, inclusive, saberem que nem sempre a gente vai pensar uma jornada que ela anda sempre para o mesmo traçado, né? Eu comecei a minha carreira como psicóloga clínica, pesquisadora, autora de artigos científicos, pesquisadora de centros de pesquisa no Brasil e fora do Brasil, e eu achava que a minha carreira era essa. Eu iria ser pesquisadora, psicóloga e estava dado. E, na verdade, quando eu voltei para Natal, porque tinha passado numa seleção de doutorado, né, que eu morei fora, fui estudar fora, enfim,
Quando eu voltei, eu fui fazer uma seleção para professora de uma universidade privada, né? E ali eu comecei a dar aulas, estava dentro do meu reduto, do que eu já tinha pensado, mas começaram a existir desafios de gestão, que embora eu nunca tivesse sido da área de gestão, em nenhum momento eu disse assim, não, eu não sou capaz de fazer isso. Então, quando vinha o desafio, eu dizia assim, Samela, você topa? Eu dizia assim, topo. Então, eu fui vice-coordenadora de curso, coordenadora de curso, pró-reitora de graduação. E foi quando eu passei pela primeira experiência de M&A, né, de aquisição dessa operação por uma empresa multinacional. E eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e por conta disso, eu acabei conhecendo todos os executivos seniors naquela época, porque nós éramos a segunda operação a ser comprada no Brasil, então os executivos ainda vinham ao Brasil para conhecer os executivos, para falar, etc. E aí, com isso, eu conheci o fundador da empresa, eu conheci o presidente da América do Sul, etc. O nosso chairman, na época, que era o Bill Clinton, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, que lá nem chama ex-presidente, né? Chama sempre presidente. E tive essa oportunidade. Então, com isso, o meu trabalho começou a ser visto, e aí me convidaram para a reitoria. Passei 8 anos na reitoria, e foi quando eles disseram assim, qual é o seu próximo passo de carreira? É certamente na área de negócios. E foi quando eles disseram, eu entendo que você tem todo o know-how, você tem todo o core do negócio, mas você precisa dar o outro passo que tem a ver com a educação. Então, você precisa fazer uma formação para isso. Foi quando eu fui para a Fundação Dom Cabral, lá da sua terra, e fui fazer um MBA executivo, me preparar e assumir a presidência regional. Então, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, as instituições que ficavam nessa região ficavam comigo. Então, era uma grande responsabilidade, mais de 500 milhões de receita, a gente já com capital aberto na Bolsa, então... na Bolsa Americana, então tem a pressão natural, né? Enfim. E quando a empresa foi vendida, eu disse, agora eu vou empreender, agora eu vou começar a trabalhar para mim. E foi quando eu comecei a empreender com as minhas filhas, que é um outro desafio, você empreender com a família. E daí começou essa outra vida de empreendedora, embora eu tenha sido chamada para outros desafios, e fui, como, por exemplo, fui para a direção regional do SESC, aqui no Rio Grande do Norte, fiquei lá durante 1 ano e meio desenvolvendo um projeto, né, a pedido do presidente da federação. Hoje estou lá na Câmara da Mulher Empreendedora da FEComércio. E, depois disso, nessa vida de empreendedora, algumas coisas começaram a me chamar, né? A gente falava antes nos bastidores, eu tive, e aí passei por uma questão que me tocou muito, que foi ver o quanto as mulheres, independentemente de onde elas estejam, para gerar a sua renda, seja no mercado de trabalho formal, informal, no empreendedorismo, na vida executiva, elas passam por diversos desafios. Desafios relacionados à questão de gênero, desafios relacionados à questão da maternagem. 50% das mulheres são desligadas após voltarem da licença maternidade em até 2 anos. Então, são dados assustadores que mostram que as mulheres ainda precisam se fortalecer para ter o seu lugar ao sol. E aí eu disse, não, agora eu preciso ajudar essas mulheres. Multiplicar, na verdade, que é o que a gente fala. Exatamente. Né, a sua história ela é bem parecida com a minha, e aí você usou uma frase que a gente sempre reflete sobre ela. Você falou, e aí eu tive a sorte de estar lá. Na verdade, você teve o preparo, né? Teve a sorte de estar preparada para aquela ocasião, né, Samela? A gente fala muito sobre isso, que a sorte é o preparo com a oportunidade. Exatamente. Né? Exatamente. E você agarrou essa oportunidade, fez acontecer, como muitas que estão nos ouvindo agora. E algumas até se perguntam, mas, Daniela, como é que eu me preparo? E aí, Samela, vem a pergunta que a gente quer te fazer. Hoje, as pessoas te procuram, né? Principalmente as mulheres, que é seu público maior, te procuram exatamente para esse preparo, para como dar o próximo passo. E eu acho isso tão inteligente procurar alguém que já passou por isso, porque encurta tempo, né? Tempo hoje é vida, não é nem só a questão de dinheiro. Diminui os erros, né, Dani? Diminui os erros, a gente consegue, com certeza, ter o histórico daquilo que a gente já testou e não quer que as pessoas passem por isso, né? E como é o seu trabalho? Conta um pouquinho, porque eu tenho certeza que várias das nossas ouvintes já estão lá com o caderninho anotando. É verdade, hoje tem várias dicas bem preciosas. Pois é,
eu desenvolvi um método, né, que eu chamo de LAI 360, que é a liderança de alto impacto 360, porque eu acho que, independentemente de onde você vai ficar, a mulher ela precisa, de fato, desenvolver a liderança, né, o ser líder, porque ela vai ser líder da sua vida, da sua carreira, do lugar onde ela está, enfim. E nesse método, a primeira grande preocupação é entender qual é o propósito da vida dessa mulher. Sim. Porque a grande maioria, eu diria que mais de 90% das mulheres que me procuram, elas só estão insatisfeitas, mas elas não entendem, está muito confuso para elas qual é o próximo passo, de fato. É muito raro ver. E aí isso não é só das mulheres, não, né? Eu tive também, hoje menos, mas tenho mentorado alguns homens, e os homens são mais objetivos. Mas ainda assim tem uma certa névoa assim, de receios de um lado, falta de perspectiva de mercado de um outro, não conseguir fazer a leitura de mercado de maneira clara e a relação direta com o seu propósito, né? Que assim, o que você quer fazer, quem é que paga por isso, o que você é bom em fazer, e aí sim planejar, né, a partir disso, a partir desse propósito, o passo a passo. E aí vem fortalecimento interno, fortalecimento do que a gente chama das hard skills, né, que são as habilidades técnicas, porque não adianta ter só talento. Então, por exemplo, eu vejo mulheres que são empreendedoras, e hoje é grande parte do meu público. Elas são empreendedoras e elas querem melhorar os seus negócios, ou mesmo começar um negócio. Mas não adianta a gente pensar somente no talento que você tem. Eu sei fazer bolo maravilhosamente bem. Ok, mas você sabe precificar? Precificar hoje é algo extremamente... que é técnico, mas as pessoas têm uma fragilidade muito grande. Você sabe precificar o seu produto, o seu serviço? E é a base de onde você vai tirar o seu lucro, né? Exato. Se você não precifica direito, você só trabalha, e você não tem retorno financeiro. Exato. Você sabe olhar o mercado para entender qual é a margem de lucro possível naquele negócio em que você está? Então, é a união entre talento... Nossa... Acontece. A gente está aqui ao vivo e acontece no programa ao vivo. Pois é. Mas, Samela, sabe que eu vejo que, além dessas necessidades técnicas, a gente percebe uma fragilidade emocional muito forte. Isso. Das pessoas não terem a mentalidade fortalecida de que ela é capaz. Né? E não só de que ela é capaz, mas o que eu preciso para ser cada dia melhor, o que eu preciso para me superar, porque a gente, nesse mundo das redes sociais, da comparação, é sempre o que o outro está fazendo. E aí, no meu método, a gente fala muito sobre isso. O que você está fazendo para ser melhor do que você foi ontem, né? E eu sei que você também tem isso como base, né? Esse fortalecimento da mentalidade, que eu sou capaz, mas que eu preciso estar atualizado o tempo todo. Você é prova disso, né, Samela? Você deu toda essa virada na sua carreira, se preparando, apesar de ter já vários títulos, você fez mais um para integrar na área de negócios e complementar o que você precisava para voar ainda mais alto, né? E continuo. Recentemente, agora, eu fiz um curso de formação e certificação para conselheiro de empresa, porque todos esses cursos, essas formações, elas ajudam em habilidades que, às vezes, a gente precisa, não necessariamente, por exemplo, esse curso de formação para conselheiro de empresa, não necessariamente é para o conselheiro de empresa, mas é para trazer tudo o que está acontecendo no mercado e que pode ajudar uma empreendedora. Sim. Né? Então, a gente nunca pode parar de estudar, a gente nunca pode parar. Esse processo de formação é o que a gente chama de long life learning, né? Então, assim, a gente tem que passar a vida inteira aprendendo. Mas você falou sobre o fortalecimento interno, não é? As mulheres sofrem muito mais do que os homens em relação a isso. Eu sempre disse, a autoestima masculina precisa ser vender caríssimo, porque é lá em cima. Então, a gente parte de um mapa de identidade para entender quais são as forças e as fragilidades, como é que a gente fortalece ainda mais, né, tudo aquilo que a gente tem de positivo, como é que a gente trabalha as fragilidades. Existem algumas fragilidades que são estruturais, que são mais difíceis realmente de nós ressignificarmos ou modificarmos completamente. Mas como é que a gente lida, então, com essas fragilidades? Como é que a gente acolhe essa fragilidade e, entendendo, a gente consegue passar por determinadas adversidades sem que essa fragilidade tome a frente?
sem que essa fragilidade seja, na verdade, o condutor do seu comportamento, e sim a sua força. Então, não seja a sua barreira, né? Exato. Então, ajudar a tomada de decisão, as questões internas, e aí depois a gente passa para os hard skills. Então, o que é que eu já trago na bagagem? E o que é que o segmento que eu atuo, o que eu quero atuar, o que tem a ver com o meu propósito, quais são as habilidades que são necessárias para que eu tenha sucesso. Então, a gente vai desenvolver também essas habilidades. E eu acho que a mentoria, ela passa por uma coisa que é diferente de cursos de formação, que é assim, o que é que eu já passei e que você não precisa passar? Isso, eu acho que esse é o ponto mais forte da mentoria, né? Hoje eu tenho muito orgulho de pessoas que se dispõem a dividir o conhecimento. Eu acredito muito, né? As parábolas de Jesus são super assertivas. Muito. E ele fala sobre a parábola dos talentos, que eu acredito que é essa a nossa função. Multiplicar aquilo que a gente tem de forte, né? Para que cresça em outras pessoas também. Eu tenho certeza que a sua mentoria ela não é diferente disso. Não. E aí, Samela, eu sofri algo que eu não sei se você passou por isso. A Pri, né, está agora nessa fase. E aí eu queria que você dividisse aqui com quem está nos ouvindo hoje. O que me fez dar essa virada de chave até mais rápido do que eu vinha me preparando para fazer, de multiplicar os meus talentos, foi o etarismo fortíssimo, né, no mercado de trabalho, principalmente porque a gente vê homens... Né? E isso não adianta a gente fingir que não acontece. É verdade. Mas a gente vê homens de 40, de 50, de 60 sendo abraçado pelo mercado sem nenhum preconceito. Engraçado, Dani, é que a questão do homem ter 50, 60... muitos liderando empresas e sendo assim, nossa, ele teve uma bagagem construída e hoje ele está liderando empresa. Para a mulher já é um pouco diferente, né, Samela? Ela está com 50, 60, ela é velha, ela não tem conhecimento. Ele não entende o conhecimento que você adquiriu ao decorrer de toda a sua carreira, né? E naquele momento você não é expert em nada, você é uma mulher de idade. Essa eu acho que é uma das maiores barreiras sociais que a gente enfrenta, né? Porque, na verdade, a mulher, historicamente, ela foi sempre pensada nesse lugar do cuidar do marido, do patrimônio do marido, dos filhos, parir, cuidar desses filhos até que eles alcem voo. Depois disso, ela não serve mais para nada. Exato. Né? A não ser para ficar ali ao lado do seu companheiro até o resto da sua vida. E isso, infelizmente, apesar de toda a evolução, isso ainda está muito arraigado em nós. O último relatório da ONU sobre preconceito de gênero mostra que 47% das pessoas, eu não estou falando de homens, eu estou falando de pessoas, homens e mulheres, 47% da população mundial acredita que os homens são melhores executivos do que as mulheres. Por outro lado, quando você vai ver os estudos da McKinsey, da Forbes, agora recentemente a CNN também publicou um estudo, todos eles têm um departamento específico lá na USP, que é Humaniza, que trabalha justamente com essa questão de empresas humanizadas e com SG realmente implantado, e aí tem políticas de diversidade, etc. Todos esses estudos mostram que as habilidades femininas elas fazem a diferença nas empresas, sim, que elas fazem a diferença no mundo do trabalho. Então, por exemplo, a Circle, que é uma ONG americana que estuda empresas e comportamento empresarial e uma série de coisas, elas mostraram que empresas que têm até 30% do seu corpo diretivo como mulheres, elas acelerem até 12 vezes a capacidade de estar entre as 20% melhor financeiramente. Uhum. Quando você olha o crescimento financeiro de determinadas empresas e todos os seus indicadores operacionais, quando você olha, você vê que os crescimentos, até 5 anos, empresas que são dirigidas por homens e mulheres estão ali mais ou menos no mesmo patamar. Depois de 5 anos, o crescimento para empresas que têm mulheres à frente é exponencial em relação aos homens. Não é porque os homens são piores, melhores, não é uma questão de colocar nessa balança, mas é dizer que mulheres fazem a diferença. Né? E não sou eu que estou dizendo, não é a Priscila, não é a Daniela, são todos os estudos ali, são dados de realidade. Mas mesmo com tudo isso, as mulheres, depois de uma certa idade, elas não são mais confiáveis, porque nós temos esse preconceito arraigado. Uhum. Né? Eu vivo muito isso. Por exemplo, é muito comum
eu, não diretamente, mas eu saber que alguém comentou, Samela agora está dedicada à mentoria de carreira, né? Porque agora acho que o mercado acho que não cabe mais pra absorveu ela, né? Não, e quando, eu não sei se alguém já te perguntou, mas alguém já chegou para você e falou, mas você vai começar do zero? Do zero. É isso mesmo. É como se apagassem, né, toda a sua trajetória e agora, porque se eu mudo de empresa, eu não estou começando do zero, eu fui promovida. Exato. Mas se eu decido agora assumir um novo Empreender, posto, né, Dani? aí eu tô começando do zero. Pois é. E assim, eu recebo convites para empresas que eu recuso porque dentro da balança, para mim, faz mais sentido estar onde eu estou e fazendo o que eu estou fazendo. Mas acontece que, ainda assim, é óbvio que o olhar sobre essa mulher, né, principalmente no Brasil, na América Latina, que a gente sabe que a gente tem um preconceito e uma estrutura patriarcal muito mais forte, é óbvio que isso pesa sobre nós, né? E pesa sobre as mulheres que a gente mentora. Que quando ela não acredita em si mesma, não é somente porque ela tem lá aquelas questões internas que fazem com que você que está aí assistindo a gente, né, que você não acredita em você mesmo, mas é a soma desses fantasmas internos que estão muito ancorados numa sociedade que muitas vezes também não te absorve, não te referencia. É verdade. Mas uma coisa que é importante, a gente está aqui para isso, é para dizer que tudo isso é passível de modificação. Porque se você se desenvolve internamente e cria a força de resiliência para acreditar em si e acreditar naquilo que você tem enquanto propósito, e se você se desenvolve tecnicamente, as chances de você conseguir o seu lugar ao sol e conseguir fazer com que a realização exista, elas são muito maiores. Acho que não desistir é algo extremamente importante. Samela, você falou, e assim, o que eu noto muito também é que o preconceito ele não é só masculino, né, em relação a gente. A gente tem muito essa competitividade entre mulheres, né? Às vezes ela realmente, uma outra mulher olha você num posto mais superior da empresa, num cargo maior, e ela mesma já questiona, mas ela nem já está passando da idade para atingir aquilo dali. Então, ainda existe, a gente tenta, né? O programa é feito por mulheres, para mulheres, existem várias redes de mulheres querendo dar as mãos umas às outras, mas infelizmente a gente sabe que existe muito essa rivalidade. E você sabe de uma coisa que é muito interessante? A gente fez uma pesquisa agora recente, a Federação do Comércio, através do Instituto FEComércio, a gente fez uma pesquisa para entender o perfil da mulher empreendedora no Rio Grande do Norte. E nós entrevistamos empreendedoras. E 49% delas disseram, não participo de uma rede e não quero participar. E isso, para mim, foi extremamente preocupante, porque isso diz de uma mulher que empreende e diz assim, essa rede não me cabe, falha, né? Não quero participar disso. E, embora eu vou aqui apenas fazer a minha leitura, não necessariamente eu tenho nenhum estudo para comprovar isso, mas me parece que é justamente ancorado nessa perspectiva, de que, assim, eu vou lá, as mulheres não vão fazer nada por mim. As mulheres, na verdade, vão competir comigo. Né? E aí, isso vem também da nossa história, né? Os lugares eram tão limitados que parecia que assim, você tem que matar uma para poder ocupar. Para poder entrar, exato, né? E, na verdade, a gente tem que desconstruir isso. Né? A sororidade, ela tem que sair da ordem do discurso e ela tem que ser uma prática, de fato, né? De que a gente possa fazer com que todas nós, dentro das nossas atividades, a gente não se veja como competidora, né? A gente não se veja como rival. Concorrência, né? Concorrente até que sim, né? Enfim, em alguma medida. Eu falava muito isso quando eu estava na Loja, de dizer assim, as outras são concorrentes, mas nem por isso elas são nossas inimigas. Exato. A gente está construindo uma ideia de educação para esse país. Então, a gente não pode ser inimigo. A gente é até concorrente, mas não inimigo. E a gente precisa se dar as mãos em algumas coisas. Então, que essa palavra concorrência não seja pejorativa, né? Até porque eu acho que você precisa de uma concorrência para uma comparação do que você vai criar, Exato. Né? Quer dizer, você mentora, existem outras mulheres mentorando, mas o que eu tenho naquela mentoria que não tem na minha, né? Exato. É o que vai construir o meu perfil de mentora, né? Exato. Até porque não tem como eu atender, eu acredito muito que mesmo que eu fosse a Mulher Maravilha,
eu não atenderia 100% das necessidades de todo o público que precisa de um mentor. Né? E eu preciso aprender com a forma com que você faz, pode ter algo muito importante para que eu comece a fazer também. Claro. E quando eu me aproximo com esse olhar, né, de cooperar e não de competir, eu consigo identificar isso. Mas ainda a gente percebe muito isso. Demais, né? demais. A gente tem redes fortalecendo isso, né, essa convivência. Eu acho muito legal quando as próprias redes se convidam, né? Vai ter um evento de uma rede, eu vou convidar a outra para estar presente também, vamos de mãos dadas. A gente teve recentemente um evento no Teatro Riachuelo que foi muito legal, todas as redes presentes. Então, quero até aproveitar aí para parabenizar a Kênia Raíssa, né, que é uma pessoa que levanta a bandeira, que está sempre promovendo eventos para nos unir. Acho muito legal isso. E a gente vê que elas abraçam essa causa nossa, né? Certamente. Ali dentro mesmo da Rede Mulheres que Marcam, que é a gerida pela Kênia Raíssa, tem diversas mentoras que falam sobre o meu produto. E em momento algum eu fui retirada ou excluída de algum evento porque fala do mesmo produto que eu. Muito pelo contrário, eu aprendo com todas elas. E você, mulher que está nos ouvindo, né? O que você tem de bom, o mundo precisa saber. Verdade, e só vai saber se você estiver disposta a se expor. Claro que sempre vai ter comparação, né, Samela? A gente sabe, eu vim de um mercado também, assim como o seu, educação. Até um tempo atrás era um mercado muito masculino para cargos, né, estratégicos. Sim. A minha área era extremamente masculina. Eu comecei, os meus grandes voos foram na hotelaria, né? Minha primeira diretoria foi através da área de hotelaria, que era um universo completamente masculino. Né? As mulheres, elas ocupavam cargos sempre operacionais, nunca estratégicos. Inclusive, a rede que eu trabalhei, a multinacional, que me deu esse palco, né, para crescer mesmo na minha carreira, para voar com asas aí, eu fui uma das únicas mulheres, né? E através, porque a primeira chegou e me puxou e falou, vamos juntas, né? E aí sim a gente conseguiu dar palco para outras mulheres. Mas a gente ainda vê isso em muitas áreas, né, Samela? Você, enquanto educadora, deve ter assistido isso em várias áreas que são extremamente masculinas ainda e que a gente mesmo, enquanto mulher, fala, nossa, mas uma mulher fazendo isso? Tanto que, assim, nós éramos 5 CEOs, né, no Brasil, e só eu de mulher, né? Além disso, quando nós fazíamos o Summit nos Estados Unidos, 5% talvez fossem mulheres ali, né, de líderes ao redor do mundo. Eu lembro de um dia em especial, eu sempre falo sobre esse dia, Esther Benjamin, ela fazia parte, lá era uma CEO, né, da África e Malásia, e ela era foi do governo Barack Obama, foi líder das Forças de Paz da ONU, uma mulher assim absolutamente incrível. E nesse dia a gente ia fazer uma espécie de premiações, etc. E ela falou assim, Samela, você vai apresentar. Eu falei assim, mas agora sim, né, ir para o palco ali, eu nem estou pronta, nem me preparei para isso. Ela disse, nós somos, acho que eram 12, nós somos só 12 aqui. O palco tem que ser nosso o quanto a gente puder. Então, você vai subir no palco, você vai entregar. Então, assim, tem essa questão, né, assim, de nós estarmos sempre em minoria, enfim, né, nesses espaços muito redutos. Na educação não é diferente, a gente sempre diz assim, a educação é muito, muito feminina. Nos cargos operacionais, de professora, de coordenadora ali. Mas quando você vai para o topo da pirâmide, ali é muito mais difícil. Mas, de qualquer forma, isso está mudando. O mundo está mudando e a gente precisa aproveitar essa mudança. As políticas de ESG, que são hoje uma realidade na grande maioria das empresas, elas exigem, não é que elas pedem, elas exigem que exista diversidade. Né? Desde os conselhos de administração, conselhos consultivos, cargos estratégicos, passando por toda o frame mesmo de uma empresa, né? Que mulheres estejam ali, que a diversidade esteja presente. Então, acho que a gente precisa aproveitar essa consciência mundial sobre a importância que nós temos e nos prepararmos.
Acho que Dani foi muito feliz quando ela falou sobre a questão da sorte, né? A sorte, na verdade, é uma junção entre você estar no lugar certo na hora certa. Porém preparado, né? Exato. Você só vai estar no lugar certo quando essa hora chegar, se você tivesse preparado para isso. Isso. Né? Senão você não vai estar lá. Então, a gente tem que aproveitar essa onda de consciência mundial para que a gente consiga fazer com que mais mulheres estejam nas posições que nós estivemos e que nós estamos. Você falando sobre, a gente falando sobre o universo masculino e o universo feminino, e onde a gente lidera. Eu sou da parte de construção civil, né? Então, assim, a gente vê... E aí, quando você tá uma mulher numa obra, delegando funções e falando como é que tem que fazer a execução do processo, eu, graças a Deus, sempre fui muito bem respeitada, né? Mas eu fico pensando também na questão de mentoria. Um homem ser mentorado por uma mulher. Entendeu? Então, assim, quando ele se sente tão frágil em falar todas as fragilidades dele, porque o homem já não gosta de falar das fragilidades, né? E aí, entender que ela, naquele momento, é melhor do que ele, né? Melhor não, mas tem mais conhecimento para tentar fazer com que ele se destaque, né, no decorrer da carreira. É bem difícil. E você falou que teve um mentorado, né? Já tive alguns mentorados homens, mas eles sempre procuraram a psicóloga. É impressionante, assim. A primeira, assim, eu tenho burnout, eu não sei o que fazer. Então, assim, a primeira demanda nunca era assim, eu preciso de uma orientação para minha carreira. Uhum. Era sempre assim, eu desenvolvi burnout, eu estou a ponto de explodir, eu preciso, e eu sei que você é psicólogo, eu sei que você vai conseguir me ajudar. Então, no decorrer do processo, acabava tendo uma consciência de que, assim, na verdade, eu preciso de uma orientação para a minha carreira. Né? O trabalho faz parte da minha vida, é uma parte da minha identidade, e é, obviamente, não dissociada, claro, né? Do pessoal, vamos dizer assim. Mas é isso que eu preciso desenvolver para que o todo fique equilibrado. Mas eles nunca procuraram uma mentora. Eu fiquei super curiosa, assim, porque é impressionante como o homem ele não quer ser frágil em nenhum ponto, né? E aí, quando ele expõe um problema para a mulher, até mesmo no casamento, quando ele chega para dizer assim, olha, eu tô passando por isso, assim, tem que estar no topo para ele poder expor isso para a esposa. Imagina para uma mentora mulher. Aí Exato. Eu fiquei nessa dúvida, assim, como foi que chegou? Era impressionante. E engraçado, interessante, não engraçado, mas interessante que a grande maioria deles profissionais de saúde. E eu acho que legitimava o diagnóstico, sabe? Sim. Meio que salva. Eu tenho burnout, portanto eu preciso de ajuda. Não é uma questão de fragilidade, é uma questão de algo que tem um diagnóstico, que tem um CID, que tem ali, eu estou indo porque eu preciso de uma profissional que me ajude aqui. Então, isso ancora, né? Essa fragilidade masculina que existe em relação aos seus sentimentos, às suas próprias... na verdade, essa inabilidade de lidar com as suas fragilidades. Engraçado, você estava falando, eu fui puxando aqui, o meu primeiro mentorado que fez... me deu força para dar o pontapé foi homem, né? E aí a gente já começa... a pensar, mas é muito legal. Samila, tem uma bandeira que eu levanto muito, eu não sei se isso aconteceu com você. Então, hoje, como eu vivi isso na pele, eu faço questão de ajudar outras pessoas que estão passando por essa... Vamos dizer, por essa transição, né? Vamos chamar de transição. Quando eu fui chegando nos 40, a gente sente que as entrevistas são diferentes, que o posicionamento das empresas com relação ao seu currículo é diferente, porque a gente é sempre cobrado para saber mais, para estar mais preparado tecnicamente, para estar mais preparado mentalmente, para ter, né, o soft e o hard no topo, né? Mas quando você vai avançando na idade, não te preparam para o ciclo que eu chamo de ciclo da carreira. Assim como tem o ciclo do produto, eu entendo que existe o ciclo da carreira. E aí, como nós não somos preparados para isso, vai chegando a frustração. Poxa, mas eu tenho milhões de títulos, milhões de experiência, já vivenciei exatamente isso que essa empresa precisa e eles me olham com meio desdém pela minha idade, né? E até a maturidade que eu tenho resolveria
mais rápido esse conflito que eles têm hoje. Sim. E aí eles não te contratam enquanto CLT. Aí passa 2, 3 meses, eles te contratam como mentor. Eu não sei se você já viveu isso. E é muito engraçado isso, né? Porque você não está apta para estar ali no cargo, mas você está apta para algo maior, que é a mentoria. Porque eu considero com uma responsabilidade até maior. Porque eu não vou executar, eu vou te ajudar a executar. Então, é uma responsabilidade maior, né? Você sentiu essa dificuldade, alguém que te preparasse para fazer essa transição de uma forma tranquila, que iria chegar esse momento, né, da idade que a gente percebe que tem no mercado de trabalho, mas que não é claro também, é bem velado, Sim, né? sim. Porque tem empresas que, inclusive, o RH é taxativo, né? Que aquela vaga você precisa ter até tal X idade, anos, né? Mas isso é bem velado ainda, né? Você sente isso, essa necessidade de alertar outras colegas, de prepará-las para esse momento que vai chegar inevitavelmente, para que elas se fortaleçam, para que elas não tenham esse sentimento de meio que de rejeição? Eu acho que pensar a construção do seu caminho é pensar nisso, né? Porque esse caminho, você vai envelhecendo nesse caminho, isso. Né? E eu sempre digo, é interessante que você falou isso, porque algumas empresas que me procuraram para a consultoria, porque eu tenho uma empresa de consultoria, Sim. né? No final acabaram com a mentoria. Por quê? Porque e é interessante isso. Em Minas Gerais, 2 empresas de construção civil que chegaram até, né, o meu contato e aí falaram assim, olha, a gente está precisando de uma consultoria XYZ, principalmente quando a gente está falando de turnaround, de transformação, né, porque eu mais vivi a vida inteira de executiva. E a gente está precisando fazer reestruturação na estrutura de custos, ver, enfim, uma série de coisas no P&L. E a gente está precisando de um consultor. E quando a gente começava a discutir, eles mesmos chegavam assim, nossa, mas aí quase que 100% dos meus líderes são homens, eu acho que vai ser difícil. Eu vou te contratar como mentora desses líderes, porque parece mais fácil para eles aceitarem. Confortável para eles, confortável essa mentoria. Então, isso aconteceu algumas vezes, né? De você parecer não apta a desenvolver um trabalho que é eminentemente masculino hoje no mercado, né? Que é de consultor. E a mentoria serve, porque a mentoria parece também um lugar de cuidado. E o lugar de cuidado é um lugar muito feminino. Então, fica muito mais confortável para eles. Mas uma coisa que é importante de pensar sobre esse ciclo de carreira é imaginar que essa maturidade ela precisa ser seu cartão de visitas. Você não pode... Apesar de a gente saber que a gente vive numa sociedade que tem o etarismo, que tem o preconceito de gênero, que tem o preconceito de gênero com relação à mulher que é madura, mas, por outro lado, hoje eu vejo empresas, principalmente nesse curso que eu fiz de conselheiro, a gente estava discutindo com conselheiras de grandes empresas aqui no Brasil, que, embora ainda sejam em menor número, né, do que os homens, mas elas estavam falando que hoje grandes empresas estão desenvolvendo políticas justamente para trazer essas mulheres mais maduras. Por quê? Porque essas mulheres mais maduras não têm TPM, não vão engravidar. Elas, em geral, já têm os filhos mais ou menos criados, encaminhados. Né? Então, todas aquelas barreiras que, infelizmente, existem com relação às mulheres, né? Desde a possibilidade de engravidar até o que faz parte da nossa vida feminina, meio que some com uma mulher depois dos 45, 50 anos. Então, existe isso. Eu disse... É um movimento muito bacana, é uma pena que ele seja ancorado ainda em preconceito. Né? É uma pena que isso exista. Mas já que existe, a gente vai ter que aproveitar. Sim. Né? Então, eu falo muito para essas mulheres, para as mulheres que eu desenvolvo, que pensar a sua carreira é pensar em cada momento qual é o seu cartão de visitas. E pensar o que é a sua fragilidade, ou o que não é exatamente aquilo que é master aos olhos do mercado, como é que você transforma aquilo de uma forma que você consiga ainda se comunicar. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma questão de
de não conseguir organizar o meu tempo tão bem. Digamos que essa seja uma fragilidade. Eu digo, ok, então você vai, se isso é uma fragilidade que você tem, você vai procurar cursos, a gente vai então fazer aqui um planejamento de como é que você consegue fazer a gestão do seu tempo, e quando alguém te perguntar, mas quais são as suas fragilidades? Ao invés de você dizer assim, eu trabalho demais, eu não sei o quê, que aquilo é tudo, no final das contas, visto como balela por uma recrutadora, você vai dizer assim, olha, eu sempre tive uma questão com a gestão do meu tempo. Eu acabava trabalhando muito mais para dar conta eu sempre dei conta, mas eu acabava trabalhando muito mais horas para dar conta disso, porque eu tinha uma questão de gerenciamento de tempo. Mas eu estou me desenvolvendo. Mas já fiz curso X, hoje eu já consigo fazer isso, eu já tenho um schedule assim, eu já faço. Então, isso transforma a sua fragilidade e você consegue comunicá-la de uma forma que ela não te empurra para baixo. Uhum. Então, essas questões todas, e inclusive quando você vai chegar na maturidade, né? Porque eu tenho meninas de 30 anos, 30 e poucos anos, né? Quando você vai chegar na maturidade, como é que você consegue também transformar isso num cartão de visitas? Na verdade, nós, quanto mulheres, a gente tem barreiras desde o início, né? Porque, assim, do mesma forma que você falou, assim, quando tem a questão da idade, também tem a questão da idade que a mulher está fértil, que a mulher está casando, né? E aquilo é um problema para uma empresa, né? Porque ela vai engravidar, ela vai tirar licença maternidade, né? E aí, no decorrer, tem a questão de ela tem tal idade, ela isso ou ela aquilo, então a gente sempre tem barreiras a quebrar. E eu acho que essa questão do gerenciamento de tempo é a gente tentando abraçar o mundo, né, quebrar todas as barreiras e se mostrar sempre melhor, porque a mulher, quando ela entra para alguma coisa, ela precisa se mostrar melhor. Exato. Né? Não Exato. É que ela deva, ela precisa. Exato. Né, para dizer, olha, eu dou conta de um todo. Os estudos mostram que as mulheres elas despendem mais energia e mais tempo para serem vistas e reconhecidas do que os homens, né? Isso os estudos aí já mostram. Mas o que a gente tem que mudar, né? As pessoas me perguntam isso, mas Samela, o que precisa mudar? Claro, precisa mudar uma série de coisas, mas a gente precisa mudar o conceito de produtividade. Isso. Né? Eu vou contar duas situações que para mim foram muito chocantes. Assim. A primeira é que eu vivi lá na universidade, né? Na Universidade Federal, quando eu estava fazendo, acho que era o doutorado já. E uma colega chegou para mim chorando muito, dizendo que ela achava que não ia passar na seleção, ela estava fazendo a seleção para doutorado. Porque a orientadora, mulher, disse a ela assim, você é casada? Sou casada. Você pretende ter filho nos próximos 4 anos? Ela disse, olha, eu não pensei nisso, mas é uma possibilidade. Ela disse, não, então... Para mim não serve. Eu não quero orientandas que tenham esse sonho de ser mãe nesses próximos 4 anos. Porque a minha produtividade exige que, lá da CAPES, do CNPq, etc., exige que todas as coisas sejam ali feitas dentro daquele ritmo, daquele tempo. E, portanto, eu não posso arriscar de ter uma mulher que queira ter filho no meio desse processo. Nossa. Meu Deus do céu. Então, isso foi de uma violência extrema. E o conceito de produtividade desta orientadora está completamente errado. Porque eu fiz o meu mestrado grávida, tendo bebê, e fui laureada, e fui chamada para Oxford na época, para ser orientanda do teórico que eu tinha criticado a pesquisa, tinha feito uma outra pesquisa, enfim. E ele disse, nossa, que bacana, eu quero essa menina aqui. Né? E eu estava tendo filho ali naquela época, ou seja, foi super bacana, fui super reconhecida no meio desse processo. Uhum. Então, a minha produtividade não estava relacionada ao fato de eu engravidar ou não. Assim também é nas empresas. Sim. As pessoas pensam que a mulher vai engravidar e vai deixar de entregar a meta. E aí eu vou dar outro exemplo. Eu não vou falar o nome dela, porque pode ser que ela não queira, não queira ter, né? essa história exposta. Mas eu tinha uma grande executiva comigo, do meu time, e ela chegou para mim chorando muito, uma pessoa que nitidamente assim, era uma característica dela de entregar resultado, entregar a meta e tal, e ela chegou chorando muito, dizendo assim, Samela, perdão, eu não tenho como eu preciso lhe pedir perdão. O que aconteceu? O que está acontecendo? Eu engravidei. Não foi porque eu quis, eu não estava preparada, eu não estava planejado. Samela, me perdoe. Eu falei, me perdoe do quê, criatura? Gente, que absurdo, né? Eu até arrepia até hoje, porque ela chorava muito. E ela pedia perdão por ter engravidado.
Mas eu vou entregar a meta, não sei o quê. Eu falei assim, gente, eu sei que você vai entregar a meta. Eu não estou preocupada com isso. Eu estou feliz que você está grávida. Você vai ter mais um bebê e tal. Afinal, eram gêmeos. Nossa! Mas assim, e ela entregou mais do que a meta naquele período. Né? A gente tinha lá uma meta X, ela entregou X mais Y. E fez questão, né? E eu disse, a gente vai fazer questão de que todos esses homens que estão lá em cima digam assim, porque ela tinha recém assumido uma outra posição, né? E que esses caras que estão lá em cima dizendo assim, nossa, você botou a mulher ali, a mulher já engravidou e tal, que eles vejam tanto que você é maravilhosa. E a gente fez questão de fazer isso mesmo quando foram, né? A gente alardeou até pro Papa que ela tinha batido as metas e tinha conseguido um overachievement. Mas, assim, é impressionante a dor dessas mulheres quando engravidam, assim, meu Deus do céu, o que é que vão pensar de mim? E engraçado, assim, que se as pessoas soubessem o quanto a mulher fica forte e querendo muito mais depois que tem filho, né? Porque aí uma coisa é quando você trabalha para você, é quando você produz só para você. Quando você tem filho, você tem que produzir para o seu filho. Então, acho que você tem que fazer o Y a mais. Exato. Né? Sempre. E as pessoas não veem isso. Não veem. E você sabe o que foi pior nessa situação? Eu tinha uma executiva de RH, que nessa época já estava regional, né? Estava ali com a gente já como regional. E ela chegou para mim, entrou na minha sala e falou assim, nossa, você viu aí, fulana? Que decepção. Eu falei assim, na hora eu fiquei tomada, assim, pela ira, ainda bem que eu consigo fazer o controle emocional devido. Eu falei assim, mas o quê? A minha voz já disse assim, não, assim, eu não esperava. Eu disse, e o que você tem a ver, o que é que você tem que esperar sobre a vida sexual, sobre gravidez, de quem quer que seja. Ela, não, com certeza, mas eu fico preocupada. Eu falei assim, eu sou a presidente, eu não estou preocupada. E aí ela já saiu da sala ali, nunca mais tocou no assunto. Mas uma outra mulher, numa posição extremamente importante, que é o RH, me dizendo aquilo. Com essa visão, né? Então, assim, a gente passa por isso. Mas é possível, assim como ela, que entregou uma super meta, né? Mais do que a meta, outras mulheres também fazem isso. Eu também fiz isso, outras mulheres que eu conheço fazem isso. Nós fazemos isso, né? Por conta desse conceito de produtividade nosso, que é totalmente diferente. A gente tem que deixar os meninos... Eu tenho 4 filhos, fazer com que todo mundo fique vivo no final do dia. E bem, né? Quem consegue fazer isso, consegue fazer. É o desafio diário, né? Exato. A gente sempre deixa para o final e tá chegando o final, gente, eu fico muito triste. Passou muito rápido, passou né, rápido. Dani? E a gente tem que marcar vários outros programas, porque é muito assunto, né? Eu tenho certeza que para vocês foi uma aula, né? Porque ter a Samela do lado é sempre uma aula. Mas ela vai deixar a última frase, que é aquela frase que a gente fala, né? Que é... guardadinha para as nossas telespectadoras, né, Dani? Isso, a dica de ouro para você que nos ouviu até agora, de como chegar, né, como você está agora, plena, né, Samela? Uhum. E qual é a dica que você dá para essa mulher que está começando, que já está na jornada, que às vezes desanima, porque a gente tem esse sentimento, esses altos e baixos, né? Qual é a dica que você deixa aí para nossa ouvinte? O feminino é uma potência, por mais que lhe digam o contrário. E não sou só eu que digo. Os estudos mostram, as empresas mostram. Então, o feminino é uma potência. A gente precisa saber como fazer com que isso vire o seu cartão de visitas e você consiga desenvolver a sua carreira a partir do seu feminino e não apesar dele. Ai, que ótimo, que legal. Maravilha. É isso, mulheres. Então, todo dia é dia de salto, né, Pri? E toda quarta é dia de salto alto. A gente se encontra na próxima quarta, às 21 horas, aqui na TV Natal. Tchau, tchau. Tchau.